inteligência emocional não é a nossa capacidade de controlar o que a gente sente. Inteligência emocional é a nossa capacidade de saber o que a gente está sentindo e direcionar uma atitude. Isso é maturidade emocional. O imaturo, ele reage. Exatamente. Pô, tá com raiva, sai explodindo. Isso é imaturidade. O maduro, ele fala, opa, tô com raiva. Ô, Fabio, posso tomar uma água e já volto a falar com você? Isso é autorresponsabilidade. Olá, empresários, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra a estratégia, e hoje eu quero começar isso aqui com a energia lá em cima, viu? E eu vou até copiar aqui porque eu vou usar a frase dela. Bora ativar o bom humor, pegar leve e viver bem. Estou aqui com uma convidada, palestrante, especialista em inteligência emocional, Mariana com Y. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E toma esse microfone aí para você mesmo se apresentar, que eu acho que fica mais legal e o pessoal se situar do que a gente vai falar, do que a gente pode falar e de todo esse mundo que você vive aí, que é excepcional. Nossa, agora, gente, quer essa apresentação? Vou ter que entrar de novo. Bagunça. Obrigada pela oportunidade da gente falar de um assunto tão importante que é a inteligência emocional de um jeito leve para empresários. Você que é empresário, chegou a hora de pegar leve, né? Porque aquele negócio, tipo, a vida é dura, a vida é ralação. É uma frase que a gente escuta tanto no meio empresarial e que eu falo, não, às vezes a vida é leve, tá tudo bem. Sim. A gente não entrega menos porque a gente está se divertindo no processo, né, Fábio? Exatamente. Então, eu sou Mariana com Y, sou precursora da inteligência emocional. Que legal. Que eu falo, a comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. Então, eu foco no fazer bem, tanto que eu registrei minha profissão, eu sou humorologista. Humorista conta piada. Humorologista eleva a sensação de bem-estar das pessoas. Que legal. Então, o meu papel como palestrante, como mentora, como treinadora de equipes é fazer com que as pessoas se sintam bem. Então eu gosto de reforçar, Fábio, porque nesse começo as pessoas falam, pô, bom humor não é pra mim, comédia não é pra mim. E aí eu falo, os tímidos também são bem-humorados. Então eu não sou de forçar a piada, ou de você forçar alguém a ser extrovertido, ou de forçar o afeto. O meu caminho é trazer elementos para que as pessoas entendam como que ela se sente bem e faz o bem. Então se um tímido ele tá bem, e ele tá fazendo bem pra equipe dele, ele é bem-humorado. Legal. Ele tem que sair daí por aqui gritando e todo mundo com essa energia parecida com a nossa? Não precisa ser influente ali dentro da equipe. As pessoas, elas precisam urgente buscarem esse autoconhecimento de estar bem e fazer o bem. Porque gente feliz, Fábio, não enche o saco. Nossa, concordo com gênero, número e grau. E eu fiquei boquiaberto assim na sua palestra lá no Giants. A gente se encontrou lá no grupo do Mastermind do Marcos Marques, né? Um cara super querido que impacta demais a vida desses empresários aí, das famílias desses empresários, dos empregados desses empresários. Sim. E eu fiquei boquiaberto ali mesmo como você administra esse assunto. E eu queria começar assim, quando você imaginou que talvez teria esse vínculo do humor com o profissionalismo da empresa ou com o resultado das empresas? Quando que você fez esse link aí para você começar a falar bastante disso? A falar isso atrapalha no resultado. Porque você fala, a planilha do Excel não chora. O que chora é o turnover. Nossa, são outro nome, né? Os afastamentos, isso chora. Mas quando a gente fala de clima, cultura, muitos empresários falam, Mari, isso aí, quando der eu vejo. Isso é perfumaria. E não conecta que isso está totalmente relacionado ao turnover, à marca empregadora, que é o employee branding, está totalmente ligado aos afastamentos. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Então, assim, nós temos, por natureza, uma população ansiosa. Sim. Esse cara ansioso, você acha que ele vai performar bem? Ele não vai. Alguém estressado performa melhor? Não. Alguém irritado, mal-humorado, essa pessoa vai entregar o melhor dela? Não. Então, obviamente, a gente tem que fazer esse caminho, porque o que eu acredito que existiu, né, esse gap, a nossa ideologia é de que os sérios entregam resultado. Então, se eu tô leve, eu não tô entregando resultado, eu tô me divertindo. Se é divertido, não é trabalho. E a gente tem uma ideologia de filmes, de livros, que mostram isso. Geralmente, quando colocam um personagem que é o líder, ele é duro, ele é sério. E aí a gente criou essa ideologia. Então, a minha colocação é a gente começar a dissolver isso, Fábio. Sim. E vem muito do que eu passei. Eu, Mari, fui uma
criança muito tímida. Depois eu me descobri ali na adolescência, eu tive um piripaque ali aos 16 anos, eu tive um estresse tão alto que meu corpo inteiro começou a formigar. Eu desliguei meu corpo, eu não sentia nada. Olha. E aí eu falei, o que está acontecendo? Eu estava consciente, mas não sentia nada no corpo. E o médico falou, foi estresse. E aí a gente fazendo toda a conexão, era bullying, né? Sim. Então quando a gente exclui, desconsidera ou rejeita alguém, essa pessoa recebe altas doses de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então tanto hormônio de estresse, meu corpo parou. Olha. E isso, eu era adolescente, mas quantos adultos não passam por isso? Se sentem excluído, rejeitado, desconsiderado e vai ganhando dose de cortisol, de cortisol, de cortisol. Muito. Então a gente tem isso na nossa carreira. Aos 16 anos eu tive isso. Quando eu voltei no hospital, eu falei, eu tô com sede de viver, quero viver a vida. E aí comecei a me aproximar do esporte, joguei futebol nos Estados Unidos. Legal. De lá, tem o cara de jogador, né? Olha só. Que massa, achamos um assunto em comum. Eu fui quase Tira! Olha Joguei aí! no Guarani. Olha o boleiro aí! No Guarani da Que até os legal! 17, até Jogava os em que 17 anos. posição? Jogava de lateral esquerdo. Pô, você corria, hein? Corria. Tem um pulmão de aço. Até hoje eu corro bem, mas não pra jogar Que de lateral. legal. Hoje eu voltei pra zaga assim, falei, deixa eu quietinho aqui. Eu mantenho a galera aqui. Exatamente. Mas que massa. E Acho que aí ensina fui- muito esporte, né? O quê? Trabalho em equipe? Nossa. A gente tinha que fazer esporte nas nossas empresas. Sim. Colocar a galera para jogar coisas, porque isso fortalece. Você vê como que a pessoa se posiciona em equipe. Sim. Você vê o quanto a pessoa está disposta a tirar um pouquinho do ego dela para deixar o outro brilhar. Perfeito. Pô, o esporte eu acho que é... Eu sou suspeita para falar, porque dessa experiência eu voltei pro Brasil, me formei em educação física. Que legal. E aí, nessa experiência, fui guia Disney, fiquei 8 anos trabalhando na Disney, trabalhei com recreação. Que legal. Você tá falando, o pessoal tá, por que a Mari tá indo pra aí? Já vou explicar. Calma, senhor, calma. Calma. Você tá falando, meu, de onde ela tá indo? Mas pra explicar por Você não tá na esteira aí correndo? Dá mais 10 minutinhos aí. Vou chegar pra costurar por que eu trouxe isso pro trabalho, né? Contando um pouquinho da minha história. E aí eu fui trabalhar numa empresa muito legal, que eu comentei com você, que foi a Soap, de apresentações, de comunicação, trabalhei com vendas lá. E depois eu fui pra uma outra empresa, Fábio, que não foi tão legal, uma empresa de tecnologia. E em 2018 eu tive um quadro de depressão. E quando eu fui diagnosticada, eu fui entender o que era isso. Porque por ignorância e por arrogância, a gente não quer saber. Não é com a gente, não vai acontecer com a gente. Não, né? imagina, depressão é quem tá lá na cama e não quer levantar. Eu imagina. Sim. Eu não tenho depressão, imagina que eu Mas nunca. E a gente não tem uma formação emocional no Brasil. Depois da pandemia ainda tem um olhar para terapia, mas isso ainda é um tabu. Sim, Se muito. você pegar os empresários que fazem terapia ou que foi no curso de autodesenvolvimento, é raro. Ainda o número é pequeno. Então, a gente tem uma consciência emocional muito do lugar da doença. Então, quando a conta chegou altíssima, eu vou buscar ajuda. Ninguém mantém e se mantém curado ali. Sim, Deixa eu verdade. manter aqui. É sempre quando a conta chega. Pô, terminei uma relação, fui mandado embora. Luto. Um sócio fez alguma coisa comigo, um luto. Aí eu vou buscar ajuda. Pô, a gente só busca ajuda quando cai no precipício. Sim, né? com certeza. E aí eu vou dizer que eu fiz isso, só quando a conta chegou. A conta chegou altíssima e eu falei, pô, eu preciso entender isso. Preciso estudar. E aí, estudando, fazendo os cursos, sabe? Eu ia fazer curso de inteligência emocional. E eu falava, cara, todos os cursos são direcionados para o drama. É sempre muito, vamos se abraçar e olha o trauma. Falei, será que não dá pra gente evoluir emocionalmente de um jeito leve? E aí eu fui estudar tudo que tinha, fui pro Vale do Silício, fiz o curso de inteligência emocional do Google, que é o Search Inside Yourself, fiz o Action for Happiness, que é o patrão é o Dalai Lama, fiz PNL, física quântica, fiz sistêmica, sou coach pela Febracis. Cara, eu fui estudar. Fui pra Índia fazer um retiro de meditação, que esse ninguém acredita, tu não fala, foi nada. Como assim? Como você parou 10 minutos? Depois a gente conta essa história. E aí sou pós-graduado em neurociência. E eu fui fazer a pós-graduação para provar que o nosso cérebro evolui sim na parte positiva. Então, como que eu conectei? A conta chegou para mim altíssima, eu estava dentro de uma organização. Ninguém me contou. Sim. E eu estava em silêncio, sofrendo em silêncio. Ou seja, o meu empregador não sabia que eu estava no estado que eu estava. Eu acho que a grande maioria é dessa forma, né? Não que sabe. acontece. Você sabe quais são os seus colaboradores que foram afastados por depressão, por ansiedade, por síndrome do pânico, mas você não sabe quais estão trabalhando doentes. Sim.
Então, para mim, quando a gente relaciona o negócio com inteligência emocional, é exatamente para a gente levar a consciência para as pessoas se curarem antes que a conta chegue, Fábio. Sim. É a gente mostrar para o colaborador que existe um caminho dele se manter bem. Perfeito. Com a sensação de bem-estar em dia antes que uma conta mais alta chegue. Então, antes dele pedir afastamento, a gente, com treinamento, com palestra, com material, com livro, tem muita coisa que a gente pode fazer com o nosso time pra gente manter essas pessoas saudáveis, porque pessoas saudáveis entregam melhor. Com certeza. Então, a minha relação foi essa. Eu falei, então, eu quero ir pra dentro das organizações pra falar com pessoas que nem sabem que estão doentes, para que a conta não chegue tão alta para elas. Porque eu poderia abrir uma turma e falar com uma pessoa, vamos falar de felicidade. Sim. Só que a pessoa chegar para mim já é muito desperta. Eu não preciso falar com essa pessoa, eu quero falar com quem não quer me ouvir. Sim, sim. Que isso? Às vezes eu chego e preciso falar, lá vem o papo de inteligência emocional. Vamos abraçar a árvore aqui. Não, o coach, né? Papo de coach. As pessoas têm esse preconceito. E é um preconceito mesmo. E eu não critico, porque eu também tenho muitos preconceitos. Mas o que eu faço é uma quebra de objeção. Então, eu chego e falo, gente, ó, relaxa. Não vou fazer ninguém se abraçar, olha no olho, fica tranquilo. A gente vai falar de inteligência emocional pra você ficar bem. Sim. Ou você gosta de ser irritado. Ai, Maria, adoro bater uma boca com alguém, adoro quebrar coisa, bater, jogar coisa no chão. Eu não conheço ninguém que tem benefício de ser mal-humorado. Verdade, concordo plenamente. Então é muito nessa consciência, Fábio, de levar essa consciência para esse colaborador antes que a conta do afastamento, que a corda já deu, que ele peça demissão, chegue. Então a gente precisa, a NR1 tá chegando aí para cobrar isso, né? De certa forma. Porque, de fato, deveria vir da escola. Sim. Passando pelas universidades, mas não tem. Então, eu tenho como obrigação legal do empresário capacitar as pessoas para viver bem. Perfeito. Porque a gente não tem essa educação emocional. E é muito assim, até um comentário sobre isso. Eu acho que uma das coisas mais difíceis na gestão de pessoas hoje é autoconhecimento e a alta responsabilidade, assim, na minha visão. Sem dúvidas. E uma legislação, as pessoas sempre olham para o lado ruim. Mas quando uma legislação chega, eu falo, cara, um monte de cabecinha lá, Deus queira que elas estejam pensando no bem comum, né? Elas estão legislando. Sim. Entendeu? Para fazer alguma regra onde alguma dor ela precisa sanar. Então, olha por esse lado, né? E muitas vezes o empresário vai falar assim, nossa, eu sou obrigado a fazer isso? Verdade, eu não estava fazendo nada. Eu acho que essa consciência é importante nesse momento de adaptação. É do 0 para 1, né? Exatamente. E você concorda com essa questão do autoconhecimento e alta responsabilidade ser um dos pontos mais difíceis na gestão de pessoas? Sim, porque trazer a responsabilidade pra gente é difícil, né? É muito mais fácil eu terceirizar. Falar, eu não tô assim por causa do Fábio. Sim. Cara, Fábio. Então, assim, tem um livro do Jay Shetty que ele fala, pense como um monge. Eu adoro esse livro. Legal. O Jay Shetty foi um cara que fez, se não me engano, ele fez Harvard. E quando ele acabou, ele falou, vou virar monge. Simples assim. Vou pegar meu diploma aqui, vou encostar e vou lá virar monge. E hoje ele fala sobre propósito, sobre felicidade, para esse ambiente do business, né? E eu acho muito legal. E uma das coisas que ele traz, Fábio, que é essa parte da autorresponsabilidade e de se olhar, que é o ego e a autoestima. O que a gente tem em liderança? Nos empresários? A gente tem um lugar que a gente precisa proteger o nosso ego. Tipo, o que as pessoas estão pensando de mim? Só que quem tem o ego alto, tem autoestima baixa. Então essa pessoa não tem autorresponsabilidade. Porque quem tem autoestima alta, que tem autorresponsabilidade. O Jay Shetty, ele fala que isso é inversamente. Então quando eu trabalho autoestima, autorresponsabilidade, autogovernança, né, autoliderança, trazendo pra mim, automaticamente dentro, né? O ego baixa. Então a gente precisa treinar a nossa liderança. Então, assim, nas minhas capacitações, gente, essa palavra a primeira coisa, o primeiro disparo é o cara olhar pra ele. Eu falo, a primeira reunião do dia tem que ser você com você. Sim. A primeira pessoa mais importante é você com você. Perfeito. Porque só quem tá inteiro transborda. Porque o Karnal tem uma frase que eu acho gigante, que ele fala assim, quando você sabe quem você é, ninguém te ofende. Boa. Então, uma pessoa que tem autoliderança, autorresponsabilidade, ninguém pode chegar e falar assim, nossa, Fábio, você é preguiçoso, hein?
Sim. Se você não for preguiçoso, aquilo nem vai fazer diferença. Se a gente é preguiçoso, a gente tem autorresponsabilidade, eu falo, putz, a Mari percebeu, preciso mexer aqui. Mas sabe que eu acho que é importante pela consciência? Eu faço terapia desde os 18 anos. Eu comecei a trabalhar aqui nos escritórios desde os 18 e do nada, assim, meu pai falou, toma que eu tô cansado. Vai. Aí eu já nasci aprendendo a liderar 30, 40 pessoas. Não tinha. Super jovem. Eu não tinha estrutura psicológica para isso. Ah. Aquilo pesava. E parece fácil, né? Mas é um tratamento, eu acho que só começa, ele não termina. Não. Ele precisa de manutenção. As gerações mudam. Nós somos vivos, né? Então, e eu percebo muito que você, por exemplo, tirar uma raiz de uma rejeição. Poxa. É difícil. Não é fácil. Você pode falar, não, agora eu aprendi. Eu percebi que eu não gosto. Tô curado. Quando toco pro meu pé direito, que eu não sei chutar com o direito, sou canhoto. Lateral esquerdo. Aí toda vez que cai no pé direito, eu falo, pô, cara, lá quando eu não. Mas quando Sabe você umas tem coisinhas consciência, assim? isso dói menos. Sim. Porque começa, se você... eu acho, pela consciência, né? Isso, autorresponsabilidade e esse autogoverno, olha só que interessante, você trouxe um exemplo, você sabe que você chuta melhor com o pé esquerdo. Isso é autorresponsabilidade, isso é consciência. Sim. Isso é a gente gerenciar os nossos sentimentos. Então, eu sei o que me tira do sério, porque a inteligência emocional não é a nossa capacidade de controlar o que a gente sente. Inteligência emocional é a nossa capacidade de saber o que a gente está sentindo e direcionar uma atitude. Isso é maturidade emocional. O imaturo, ele reage. Exatamente. Pô, tá com raiva, sai explodindo. Isso é imaturidade. O maduro, ele fala, opa, tô com raiva. Ô, Fabio, posso tomar uma água e já volto a falar com você? Isso é autorresponsabilidade. Então, quando a gente tem uma consciência do que a gente é bom, do que a gente é ruim, isso é autorresponsabilidade. Sim. A gente fazer essa reunião com a gente, se olhar, isso é autorresponsabilidade. Você saber, cara, esse é meu talento, isso aqui eu preciso de ajuda. Pedir ajuda é autorresponsabilidade. A gente não terceiriza. Porque Sim. o que você poderia fazer sem autoconsciência, autogovernança, autorresponsabilidade, a bola é chegar no seu pé direito, você fala, pô, tocou no meu pé direito, pô. Cara que tocou errado, Tocou errado. Eu aqui, ó, pedindo esquerdo aqui, você toca no direito. Eu fiz assim. Pô, eu falei pra você, eu te avisei, Fábio. É o pé. E como é que... Sim, sim. Porque a autoestima baixa, a pessoa quer se proteger do erro. Atacando, né? Quando a gente tem autoestima alta, você olha aquilo e fala, putz, o cara, eu vi que ele tocou aqui, então eu vou me adiantar pra eu receber com a esquerda. Então, quanto mais consciência a gente tem da gente, melhor é a nossa convivência. Que nem você falou, cara, lá com 18 anos, você tinha alguns problemas. Muda. Perfeito. Então, se a gente para de se desenvolver, as nossas ferramentas, elas caducam. Então, a gente não pode parar, porque eu acredito que quem sabe de tudo não sabe de nada. Perfeito. A doutora Ana Beatriz, ela tem uma frase que eu gosto muito, ela fala, cara, eu estudo que é pra ter dúvida. Eu não estudo pra ter resposta. A pessoa que tem resposta de tudo já pode, Deus puxa, a terra puxa. Sim. Porque... Então, um bom líder, eu também fui líder aos 21 anos, eu trabalhava com telemarketing. Sim. Eu resumi meu currículo, mas já fiz muita coisa. Já vendi consórcio. Ih, foi minha vida, olha. Aí vai. Mas eu fui líder, eu fui do telemarketing, eu fui líder aos 21 anos de pessoas bem mais velhas do que eu. Então, eu também tive essa responsabilidade. E a Mariana, de 21, hoje eu também tenho um time, que hoje, além de ser palestrante, eu tenho outros negócios. Sim. Sou sócia de mais 2 empresas. Eu tenho eu toco, ali, né? Tenho 10 sócios. Sim. Tranquilinho. Para você que está reclamando de um, fale com Mariana com Y. Caramba, cara! Mas eles são maravilhosos. Que bom. Mas eu faço essa gestão. Então, a Mariana que tinha 21... é muito diferente da Mariana de hoje. Sim. Então, assim, quais são as novas ferramentas que eu preciso, por autorresponsabilidade e autoconsciência, saber que eu preciso fazer alianças estratégicas. Sim. Então, essa consciência de saber qual é o talento. Para mim, quando a gente foca no que a gente é bom, a gente fica melhor ainda. Então, eu sou palestrante, mas eu faço cursos de oratória sempre que eu posso. Sim. Curso de comunicação sempre que eu posso, porque eu foco no que eu sou boa. Senta na cadeira do estudante direto. O tempo inteiro. Então, para mim, Fábio, isso é autorresponsabilidade. E a gente, como gestor, a gente precisa plantar essa semente na cabeça do nosso time. Porque tem muito time que espera o líder. E aí o líder, quando tem o ego alto, acha isso bonito. Ah, meu time precisa de mim. Sim. Meu time sem mim não existe. Né? Adora isso. Sem mim eles não fazem nada. Que bonito. E assim, parece que assim, o nome da pessoa é ego, né? É. Ele sai, ele transborda, é impressionante. Ele quer o nome dele assinado nas coisas, ele quer que as pessoas lembrem dele, ele quer que as pessoas, nossa, se não fosse o Fábio, a minha vida não... Não, eu sempre falo,
A gente tem que ser bom para ser bom. Quem quer aplauso é a vaidade. A caridade ela faz em silêncio. Perfeito. Então um líder, ele age em silêncio não porque ele quer ser lembrado ali, ele quer uma estátua de bronze. Ele faz porque ele sabe que aquilo vai ser bom para todo mundo. Sim. E isso é ser bom. A vaidade que é o aplauso, que é a placa, e não tá errado, sabe, Fábio? Sim. Acho que tem personalidade que a gente sabe no nosso time, tem gente no nosso time que quer o aplauso, Sim. ele quer a placa, mas não pode morar ali. Pessoal do comercial, né? Oi, Será que saiu. eles ouviram? Corta aí, gente. Que é isso? Ele falou carnaval. O pessoal do carnaval. Foi isso que aconteceu. Sabe um exercício que eu acho bacana? Eu fiz com a Glória lá do acelerador também, que é gestão de liderança, pessoas. É um toque. Porque a gente acha assim, eu queria que você, Mari, desse um toque para aquele empresário que está sofrendo disso aí e não percebeu. Uhum. Aí, se você puder falar uma ou duas características, meu amigo, se você está fazendo isso demais, assim, alguma coisinha que é meio clichê, Pra pensar. só para ele, cara, nossa, não é que eu acabei de fazer isso? E ele, de repente, procurar ajuda, procurar autoconhecimento, procurar evoluir, procurar aprender. Você lembra de alguma dica? Lembro. Isso, cara, Ih, tá aqui, ó. Eu falo com muitas lideranças o tempo inteiro, sim. então é fresco. Eu consigo ficar o dia inteiro dando essas dicas. A primeira que eu acho que é muito importante pro empresário e pro líder, se você não tem um ambiente seguro ao erro, a sua empresa, o seu time não evolui, não inova. Quem não inova tá fadado ao fracasso. Perfeito. Então, a primeira dica que eu deixo, assim, de você percebe, é se você é o único que fala em reunião. ou o contrário, eu acho minha equipe muito calada. Aí minha equipe muito calada. Nossa, minha equipe não fala. Não, a pessoa pensa assim, a minha ideia foi tão boa que ninguém falou nada. E não é? Sou tão genial que ninguém fala nada aqui, porque eu sou incrível, eu resolvo tudo. Então, esse lugar é perigosíssimo. Se você falar sozinho, se ninguém te confronta, se ninguém falou, Fábio, eu pensei numa ideia, se o seu time não está te trazendo ideias... Eu conto, você conta, Fábio. Cuidado. Ai, meu Deus. Cuidado. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, isso é silencioso. Porque quando o empresário ou o líder não abre espaço para as pessoas darem opinião, para as pessoas confrontá-lo, Ambiente ele seguro não... mesmo. Ambiente né? seguro. E aqui, né, o psicológico, o ambiente seguro psicologicamente. Não é que tem grade, não, gente. Assim, é para a pessoa poder compartilhar. É na mente. Do quanto a sua equipe se sente confortável de trazer uma ideia que talvez você não concorde. Sim. Porque isso, o Caio Carneiro fala, né? A diferença de conflito e confronto. Conflito são ideias diferentes que querem chegar no mesmo lugar. Confronto são ideias diferentes que querem chegar em lugares diferentes. Legal. O que dentro da organização um líder precisa gerir? Conflito. Ele precisa criar conflitos, porque isso gera inovação. Sim. O que ele tem que segurar? Confronto. Poxa, começou a ir para o confronto a reunião, fala, galera, vamos então voltar semana que vem? Cada um pensa aí. Conflito, tem que falar, não, mas me confronta, me traz ideia. Porque elas somam. Então, eu acho que uma dica silenciosa é essa. Se você sempre fala sozinho, se a equipe é muito caladinha, Sim. é um baita Cara, sinal. E dá pra perceber, né? Super. Se a pessoa só tiver um pouquinho de atenção, a gente Você percebe. se enxergar como líder na hora que você estiver fazendo a próxima reunião ou o próximo debate, que você achou que é um debate, né? Mas era um monólogo, né? Era um TCC. Era um TCC. Deixa eu fazer bancada. meu TCC aqui, bancada. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo de novo. Exatamente. E essa percepção do ego e da autoestima. O ego, ele quer esse aplauso. Então, eu sinto que é esse ruído. E outra dica que eu deixo, duas aí. Legal, perfeito. Se o cafezinho tá movimentado ou não. Legal. Porque eu acho que esse, assim, a pessoa, não, mas se eu tiver o KPI, o KPI eu vou perceber. Não tá aí. Não tá na planilha. Raiz ali, sabe? Raiz, presta atenção. É o clima e é organizacional. É o que eu falo, o Excel não chora, né? Sim. Mas o turnover, o afastamento. E são esses pontos. E aí até trago aquela grande pesquisa de Harvard, que eles estudaram acho que não sei quantos, mas durante 75 anos, eles estudaram uma população e acompanharam esse cara desde a juventude até a fase de 70 anos ali. E eles, o livro chama O Lado Bom da Vida, tem uma pesquisa muito legal, e ele fala, se eu pudesse resumir essa pesquisa ou esse livro em uma frase
tenha bons relacionamentos. Ele percebeu que faz essa sensação de bem-estar nas pessoas se sentirem mais felizes lá na fase de 70, 80 anos, são pessoas que têm bons relacionamentos. Perfeito. Então, quando a gente fala do cafezinho, não é algo, ai, Mari, mas nossa, o pessoal fica fazendo fofoca. Cara, as pessoas precisam se relacionar, nós somos seres sociais. Tanto é, Fábio, que o Japão e a Grã-Bretanha, com esse problema que eles têm, o Japão tem muitos casos, não posso falar essa palavra, quase que eu falo, porque senão derruba a gente, mas tem muitos casos desse problema. Sim. E eles criaram o Ministério da Solidão. Sim. Tanto o Japão quanto a Grã-Bretanha. Então, quando eu falo do cafezinho, não é bobeira. Tem ciência por trás disso, tem embasamento teórico que mostra o poder dos relacionamentos. Então, eles fizeram desses grandes nomes, né, pessoas que construíram impérios, mas que estavam no 7º relacionamento, não tinham contato com os filhos, eles eram mais infelizes. É um desequilíbrio, né? Isso. É um desequilíbrio. E pessoas que tinham comunidade, que faziam par, eles tinham uma sensação de felicidade com menos poder do que estava no banco, mas com bons relacionamentos eles tinham mais percepção de felicidade. Então, a gente criar um ambiente que as pessoas trocam, então festas, almoços, traz a família, isso, assim, eleva muito a sensação de bem-estar do time. Eu tenho um ponto aqui que eu acho que faz um gancho com essa ideia para a gente continuar, né, linkar esse assunto. O sorriso, o bom humor, de fato, ele tem vínculo com a produtividade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois você trouxesse para a prática. Vamos embora. Né, para ajudar os RHs aí das empresas. E eu gosto muito, né, quando a gente estava trocando aqui anteriormente, muitas ideias, muitas coisas que você já passou em preparar a equipe, em T&D, treinamento e desenvolvimento, criatividades que fizeram as empresas os colaboradores se vincularem, criarem relacionamento. Então fala um pouquinho sobre isso, humor. Bora. Que adoro. Aumenta a gente a vai ficar aqui o dia inteiro, então. E depois dá uns exemplos na prática que os empresários podem fazer e o impacto que você já viu isso. Passando no dia a dia ali, né? São alguns anos já capacitando líderes da Porsche, da Zamp, que é Burger King e Popeyes, iFood, passei por grandes empresas e capacitei muitas lideranças. E nisso, todas elas eu construí. Então, assim, nenhum a gente pegou algo pronto, então a gente criou. Nesses anos de capacitando todas essas lideranças, primeiro eu já abro para quem quer saber mais, para fazer essa... Mari, então me prova, jeito Harvard de ser feliz. Sean Ecker é um autor que estuda a felicidade e ele comprova a felicidade e a produtividade. O quanto a gente é mais criativo, o quanto a gente é mais produtivo. Então, para os céticos, tem esse livro maravilhoso, que tem todos os dados, busca o jeito Harvard de ser feliz. Para mim, ele é o primeiro guia que traz essa relação, né? Eu tenho um aluno, que eu sou mentora de palestrantes também. Legal. Eu tenho aluno Bruno Uau, ele fala, gente feliz dá lucro. Concordo também. Então, assim, tem esse lugar. E aí, quais são os caminhos, né? Eu tenho um gráfico, depois eu compartilho com você os 2 links, que eu vou dar 2 ferramentas que eu uso. Legal. Eu fui pro ATD ano passado, inclusive para quem é de treinamento e desenvolvimento, para os RHs, quer passar pro RH, o maior evento de treinamento e desenvolvimento do mundo é da ATD. Eu fui ano passado em New Orleans, nos Estados Unidos, entender como que as empresas estavam treinando e desenvolvendo. Cara, eu assisti a palestra do Daniel Pink, um cara assim sensacional, sou fanzaça dele. E uma das coisas que eu trouxe de lá foi tudo que a gente fala de liderança, de felicidade, tá dividido e é mais sutil, não é palpável. Eu falei, eu vou trazer isso para One Page. Eu criei 2 ferramentas que em uma página a gente consegue saber onde eu estou e o que eu faço. A primeira para liderança. O que eu trago? Que aí as pessoas podem aplicar. O meu primeiro gráfico, depois eu compartilho com vocês. Para liderança, eu preciso de um líder que sabe quem ele é. Então, autoidentidade. Esse cara, ele precisa saber quem ele é. Porque como é aquela frase do canal, quando eu sei quem eu sou, ninguém me ofende. Show. Esse cara, sabendo os talentos dele, sabendo os pontos fracos, ele sabendo onde ele... Cara, esse cara vai longe. Quando eu pego esse cara aqui, que sabe quem ele é, e coloco um propósito do meu negócio, e ele sabe para onde ele está indo, esse cara chega em resultados. Então, qual é a primeira lição que eu deixo para os empresários e para os líderes que estão assistindo? O seu líder, ele sabe quem ele é? Então, faça workshops, mentorias, palestras, que levem esse cara para ele saber quem ele é. Ele precisa saber os talentos dele, ele precisa saber o propósito dele, ele precisa saber o que pulsa, ele precisa saber o que faz ele feliz, ele precisa saber o que deixa ele irritado, ele precisa se conhecer. Sim.
a gente precisa levar identidade. E quando eu falo de propósito, muita gente acha que é algo muito sutil, né? Vou abraçar ali alguém, vamos lá, o propósito da vida, vou plantar abraçar a árvore todo mundo. vou abraçar a árvore, plantar uma árvore, escrever um livro, esse é o meu propósito. E não é isso. O propósito é essa direção. E o propósito, ele não está escrito em pedra. Ele está mais na areia, que você escreve e faz outro, e faz outro. Não existe esse lugar do propósito, tá sempre num único lugar. O que eu falo de propósito, Fábio? Se eu parar hoje, o líder que está assistindo aqui, se eu descer hoje lá para sua equipe, pegar um líder e falar, amigão, todo o seu time sabe para onde que a gente está indo esse mês? Isso é propósito, é direção. Legal. Se o seu time não sabe para onde está indo nesse mês, é um problema. Ele não sabe onde está indo no semestre, problema é um pouquinho maior. Ele não sabe onde está indo o ano, para onde está indo o negócio. E aí você fala, mas isso é tão óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Concordo. Porque o cara, ele precisa saber lá do KPI, para que é aquele? Qual que é o todo? Visão de drone disso. Então, a lição básica de um líder é saber quem ele é e saber para onde ele está indo. Se o líder do seu negócio não sabe o propósito nem do negócio, nem o dele, como que ele vai liderar um time, pô? É aquilo, você tá na canoa, tem 10 pessoas remando, cada um tá remando para um lado, aquilo ali. O Marcia acabou de falar na veia o que é cultura organizacional, né? E ela precisa começar com planejamento estratégico, missão, visão e valores. Sem Depois você dúvida. vai conectando essas coisas. Não dá né? para inventar a roda, Fábio, é isso. Porque muitos líderes, eles passam por cima disso. Falam, não, imagina, eu vou ver isso, depois eu vejo isso. Não, depois eu... Pesa. E vai pesar, A conta eu chega. acredito que rápido. A conta Não chega. vai muito longe. E aí, nesse gráfico, Fábio, eu falo que tem 4 caminhos que não dá pra gente fugir, pra gente capacitar esse cara. Pra ele subir identidade, pra subir propósito. Qual é o caminho? Primeiro, quando o líder tá com baixa identidade, baixo propósito, ele tá angustiado, ele não sabe pra onde ele vai, ele tá naquele momento, quando a gente tá triste, a gente quer resposta. Só que o que eu falo, nesse momento que você tá mal, você precisa aprender a responder a si mesmo. Olha a autorresponsabilidade novamente. Então, o que a gente precisa levar para esse cara? Inteligência emocional. Levou um treinamento, uma capacitação, ele tem inteligência emocional, consciência dos sentimentos, programação neurolinguística. Quando esse cara tem um pouquinho mais consciência dele, a gente sobe identidade. Só que o que acontece? Já viu aquelas pessoas que vão fazer um curso no final de semana de coach, ele volta querendo curar todo mundo? Que eu vou mudar o planeta agora que tudo. Porque subiu muita identidade, mas ele não sabe para onde ele está indo. O que acontece nesse segundo quadrante aqui, quando tem identidade sem propósito? O ego. O que tem aqui? Conflito. Geralmente, esse degrau é quem acabou de ser promovido. Porque ele falou quem eu sou. Sou maravilhoso. Perfeito. Você sabe com quem você está falando? Sim. Nesse lugar, a gente precisa levar para esse time comunicação. Comunicação não violenta, como que ele gere conflito. E o verbo desse cara é ceder. Ele precisa aprender a ceder, que uma hora na reunião ele vai ter que ouvir. Legal. Então, subiu identidade, comunicação. Então, primeiro, baixa identidade, baixo propósito, inteligência emocional. Subiu. A gente está vendo alguém ali, um time que está com muito conflito, comunicação. Ensina esse cara a se comunicar. Ensina ele a ceder. Quando a gente sobe identidade, sobe propósito, a gente está gerando resultado. Quando esse cara está gerando resultado, o que eu preciso criar? Eu preciso chegar e falar, opa, o Fábio está indo bem. Eu preciso criar outros Fábios. Sim. Então, hora do verbo guiar. Ele precisa proliferar a espécie. Sim. Criar legal, outros líderes. legal. A gente precisa ensinar esse cara que está fazendo resultado, criar outros dele. A gente, como empresário, vê um liderando bem, pô, eu quero mais dele aqui. Então, multiplica, coloca curso de liderança, vê como que ele pode falar, treinar, descer, explicar, trazer para outras áreas. A gente precisa pegar o que ele está fazendo certo e multiplicar. E Mari, isso é ciência, né? Você não tirou isso dos seus cachinhos lindos. Você Estudei. citou, Cada um tem uma base teórica. Você citou. E eu acho que isso amarra num PDI, num programa de desenvolvimento de Super. liderança. Geralmente eu faço de 1 ano. Legal. A gente faz uma análise de como está a liderança, a gente cria um programa de liderança em 1 ano. Então, eu geralmente... são 4 grandes pilares que a gente estuda, mas a gente quebra para aplicação de case, porque todos os meus treinamentos, as minhas palestras, os treinamentos principalmente, eu deixo a lição de casa e os líderes precisam aplicar num case real da empresa. Legal. E aí eles trocam quais foram os ganhos. Então, a gente intercala num programa de 1 ano o tema principal, que eu falo que é o choque que faz o coração bater. Sim, sim. E a gente costura aquilo. Então, a gente desce inteligência emocional, comunicação, a gente gerou a liderança. E é o que acontece. Você já percebeu, Fábio, já passou na sua vida um momento que deu certo, você bateu meta. Aí você bateu meta de novo. Aí você bateu meta de novo. Tem uma hora que você fala, gente, o mês que vem, cara. Será?
Vou pra lua agora? Para onde que eu vou? O que acontece quando a gente começa a bater resultado direto? Uma hora a gente começa a ter excesso de modelo, porque você começa a questionar a sua identidade. Sim, Você fala, será que eu vou conseguir manter, cara? Será que vai dar bom? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Pode ter até um questionamento de se faz sentido? Super. E ele cabe, e tá tudo bem, que eu falo que é um ciclo. E o propósito escrito na areia, né? Isso, porque ele muda. Sim. É volátil, o mercado muda. Então, nesse momento a gente começa a questionar, cai um pouquinho da identidade. Sim. Só que o propósito, a gente tem uma direção. O que eu indico aqui de treinamento? Criatividade. Então, o que eu ensino esse cara aqui a fazer novas perguntas? Inclusive, agora, dia 31, eu vou fazer um evento em Minas de RH e a minha palestra é a arte de fazer perguntas. Porque em terra de prompt, precisamos ter pensamento crítico. Perfeito. Então, a gente precisa ensinar esse cara a ser criativo num ponto de fazer perguntas. Então, eu acredito nesse modelo, assim, trazendo uma ferramenta prática. Sim. Mari, que momento que eu tô, poxa, tô vendo que minha equipe tá em conflito. Leva a comunicação. Mari, minha equipe tá entregando resultado. Cara, então multiplica essas pessoas. Mari, eu tô sentindo que minha equipe tá se esgotando. Não tem... Vamos ensinar ele a fazer pergunta. Mari, eu tô sentindo que minha equipe tá querendo muita resposta. Vamos levar a inteligência emocional. Então, eu coloquei essas mais básicas, os principais pilares que a empresa pode ter e como aplicar, porque... é uma conta básica, não dá pra gente fugir disso. Mari, não quero criar um plano muito elaborado. Cara, esses 4 pilares atendem muito bem todos os eventos de liderança. Eu voltei do ATD com esse guia, Legal. com o Like Leader, que é o minha metodologia de liderança leve. Todos têm embasamento, todos têm práticas, todos. No meu LinkedIn tem tudo isso explicadinho. Então, eu acredito que, Mari, não tem um plano, não sei o que fazer, busca esses 4 pilares, sabe? Porque Perfeito. não tem como fugir deles. Inteligência emocional, comunicação, liderança e criatividade. Não, perfeito. E eu lembro, né, de muitas entrevistas aqui, eu já atendi, já entrevistei colegas, amigos que começaram a ter uma jornada muito grande. VP de multinacionais, moraram fora do país e sempre faço uma pergunta de se ele lembra de algum erro que ele podia compartilhar para que a gente evite errar igual, né? Se ou era o momento que ele errou, ele de repente fez tudo certo, mas era o momento que, como você escolher ter um sistema muito parrudo para o momento inadequado da sua empresa. E 2 desses comentaram comigo de um erro, foi na primeira liderança deles em comunicação. Olha lá. Em como eles falavam com a equipe? Porque não tinha aquela bagagem Não tem ainda. repertório, né? E aí você quer autoridade. É muito natural isso, né? Um líder jovem, por exemplo, eu acredito que tem mais probabilidade ainda. Eu, com maturidade, já cometi esse erro, tá, Fá? Vou mentir, não. Eu acredito que se a gente não tá consciente... Mari, às vezes eu me cedo em algumas cobranças, eu me cedo no meu tom, eu preciso estar o tempo inteiro em vigia, sabe? Porque pensa que o líder mais maduro, a gente tem caminhos que são óbvios pra gente. Sim. Só que pra pessoa que tá começando, não é. O AA do líder. O AA do líder. líder. Mariana com Y, eu tô há 5 dias sem gritar, cara. O AA dos líderes maduros. Putz, mas isso a gente tem que trocar. Sim. Chegar e falar, Fábio, putz, hoje eu falei assim com a equipe, Vacilei. cara, vacilei. A gente assumir. E eu acredito que, assim, é óbvio que com mais maturidade dessa autorresponsabilidade, voltando para essa sua palavra que é maravilhosa, a gente tende a ter mais espaço entre isso. Sim. Mas eu não acredito que é uma cura, sabe? Nunca mais vou fazer. Eu acredito que tem momentos, a gente não se culpar também por isso. Pô, puta, Mari, falei hoje com o meu time assim, meu Deus. Vai escapar, mas o quanto escapa e o intervalo disso mostra a nossa maturidade de liderança, mostra a maturidade emocional, porque é aquilo que eu falei, a gente não consegue controlar o sentimento. Sentir é sempre inédito. Então, pô, alguém fala um negócio que te pegou, você não estava pronto, você está num dia ruim, você está estressado, cara, você vai dar resposta torta. Como você sai daquilo, como você pede desculpas, como você fala, poxa, errei. E na frente de todo mundo. Reconhecer, né? Pro time todo. Não é só pro cara lá no individual chegar, pro time todo e falar, gente, ontem na reunião eu saí do tom e eu queria me desculpar com vocês, porque de fato não é a Mari que eu quero tocar com vocês. Correto. Pro time todo. Perfeito. Sabe quem? Tem você conhece, nós nos conhecemos lá, mas o Marcos Marques, ele fala algo parecido assim. Que a liderança, ela também é uma média e ela tem que ser positiva. Sim. Se você escorregou e reconheceu, faz parte.
todo dia escorregar. Aí não vai dar, né? Você Aí vai forçar. eu falo ou você fala? Posso fazer uma brincadeira que te dá um desafio? Ai, meu Deus, adoro. Atenção, os tambores, né? Manda. Vou te entregar uma empresa, vou falar a característica dela e você Tá. fala por onde você começa mudando Gostei humor, disso. o humor para a gente atingir uma produtividade maior. Imagina que você está entrando no INSS, Certo. mas é uma empresa. Certo. Privado. Entrei lá. Bom dia. Bom dia por quê? Vira as costas, vai tomar um cafezinho, deixa a fila Vai correndo arder. lá. Imagina um ambiente assim. Tá. Tranquilo. Aí a Mariana, com Y, é contratada para mudar o clima dessa empresa. Vamos chamar Santa Expedita aí também Vamos. comigo aí. Você pode pedir a ajuda que você quiser. Tem essa livre, tipo... Tá livre. Como que é, o Aladim? Tem o direito a um pedido. Tem direito a 3 pedidos. 3 pedidos. Mas assim, não tem problema. Mas essa empresa é mais carregada, mais carregada, difícil, mais- dura, conservadora. E a gente está falando do INSS porque é meio uma analogia didática aí, A né? gente consegue perceber o É perfil. que a juventude nunca foi no INSS, Exato. né? Então assim, não vai também, porque agora é o portal. Mas imagina Exato. igual você está atendido por um mau portal. Sim. Um portal ruim, um portal mal educado, né? Mas só que existem muitas empresas com essa característica. Muitas. De gerações em Muitas. gerações. né? Ainda hoje. Cumprindo esse... Pra esse manter karma, o padrão. esse karma. Manter o padrão ruim. Manter então. o padrão. É que eu vi um cliente maravilhoso aí, ele falou assim, cara, ISO é legal, eu vi que vocês têm, né? Eu sempre levei esse ditado, ó, o que é ISO? Fazer a mesma merda do mesmo jeito sempre. Você falou o quê? Não é, eu tava tentando vender que agora eles têm ISO. Eu tenho isso aí não muda pra mim não, porque é sempre fazer a Caraca, mesma mano. merda do mesmo jeito. A gente já pediu tudo, né? Mas fala aí, Vamos lá, o que como a gente você faz? começaria? Eu gosto de trazer, a gente falou até a última pergunta, eu não concluí sobre o humor, eu me empolgo nas coisas e esqueço. Oi, desculpa, talvez eu não tenha deixado Não, você eu concluir. sou muito, eu vou no assunto e me perco. Mas o que é o humor? O humor é a sensação de bem-estar. Então, quando a gente fala de uma empresa que tem essa energia, eu vou dizer uma coisa. Quando eu comecei a Humor Lab, que é a minha consultoria para levar bom humor, eu, Mari, acreditei que eu ia para as empresas mais friendly, que cheia de energia, e ao contrário. Eu sou muito convidada por empresas conservadoras, duras, tradicionais. Porque como eu falo de inteligência emocional de um jeito diferente, eu tenho mais permeabilidade. Porque Sim. eu trago ciência. Então, assim, o cérebro fez isso, meu amigo. Eu não tô aqui forçando afeto. E eu também não forço atividade. Sou casada com uma neurodivergente, que é a Carol, ela é autista. Então, eu entendo cérebros que são diferentes. Sim. Então, eu não tenho treinamento de tamanho único. Então, eu já entrei no mercado com essas empresas mais conservadoras. Qual que é a deixa? Como eu falo, humor é a sensação de bem-estar, não é fazer piada. Então, a gente não força a alegria. Legal. O que a gente faz? Eu sou a alegria e dou o exemplo. Então, o que você precisa fazer para essa população? Pensa que alguém que está nessa situação de tratar alguém mal, de ser mal-humorado, de ser estressado, ele também não gosta de ser assim, só que ele nem sabe. Sim. Então, o primeiro passo, a gente precisa acolher essa sensação, não apontar que ele está errado, porque esse é um problema que tem muitas empresas. A gente tem uma empresa dura, aí a gente chama um palestrante motivacional, Quer dar um choque. que, cara, vamos lá, vamos se abraçar, estourar a bexiga. É muito contraste. O que eu preciso fazer? Cara, tanto que a minha palestra de inteligência emocional, você assistiu a minha mais de inteligência emocional, mas eu começo perguntando assim, pra esse time, eu não vou chegar forçando a alegria, eu não vou chegar falando, vamos todo mundo gritar, eu falo, na boa, qual foi a última vez que você sentiu ansiedade? Só pra eu saber aqui. A pessoa fala, ontem, agora, hoje. Começa já eu acho que já começa o diálogo interno. Isso. Assim. Pelo menos esse, Isso. né? Que é algo muito comum. Então, a dica que eu deixo é ambientalize em algo comum. Eu preciso ter um diálogo, não um monólogo. Então, o que acontece é que quando tem um time assim, as empresas querem forçar a barra para cima. Não dá. Sim. Esse cara nem sabe que ele tá precisando de ajuda. Ele nem sabe que ele é mal-humorado. Aquilo para ele é a vida dele. Porque eu falo, o infeliz ele se incomoda com o feliz porque ele nunca viveu a felicidade. Então ele acha, quem não escuta música, acha que quem dança é doido.
Verdade. Então, o que eu preciso fazer? Trazer essas pessoas para uma realidade do que elas estão sentindo. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu trago, e eu falo, e ansiedade? Qual foi? Você sentiu egoísmo? Vai, conta pra mim, quando você sentiu egoísmo? Aí, geralmente, a galera fica, não, eu não sou egoísta. Eu falo, duvido que você pega a caixa de bombom e não tira os seus favoritos antes. Tá, Aquele salgadinho, parece uma garrinha de ursinho. 3 garrinhas. Você tira o seu favorito, depois você fala baixinho, gente, eu quero bombom aqui. Só pra... Aí eu falo, e raiva? Você lembra de você sentiu raiva? A gente sente, né, gente? Tem como? Como que eu falo? Ai, nunca senti raiva. Mentira, a gente sente raiva. Porque é a realidade deles. Então, a gente precisa ambientalizar essas pessoas para a realidade delas. E elas sozinhas perceberem que tem um caminho que elas precisam ir. Então, eu ambientalizo, falando, cara, tá difícil, não é, Fábio? A gente tem que fazer uma comunicação, um endomarketing, palestras que entrem na mesma frequência que essa galera para mostrar o caminho e ela sozinha. Eu não tenho que forçar. Eu não tenho que falar assim, gente, a partir de amanhã vamos vir todo mundo de camiseta de Smile aqui, vamos se abraçar e cantar uma música feliz. O funcionário vai falar, ô Fábio, tá muito doido, cara. O que aconteceu? Que chá é esse aí? Ele vai ficar putaço. Parou com o café, mas que chá é esse? Se fosse minha avó, eu ia falar, é tóxico. Isso é tóxico. Como é o Santo Daimon, né? Santo Daimon. Então, pra mim, esse é um cenário de, primeiro, a gente precisa trazer uma percepção emocional. Ponto. Sim. Esse cara precisa perceber ele. De novo, autoconsciência. Eu preciso fazer algum tipo de comunicação. Pô, Harvard estudou que o estresse, ele causa isso, isso e isso. Pô, trazer cases de outras empresas, sim, trazer pesquisa científica e plantando aos poucos. Aí traz uma palestra que regule, aí depois traz uma de saúde, aí depois... Porque tem os pilares dessa saúde, né? A gente tem financeiro, a gente tem que falar como está a financeira desse cara, como está a relação dele com a família, com os filhos. Se você vai trazendo esses pontos que regulam a vida e o cara começa a perceber que pode ser melhor, ele sozinho vai começar a buscar isso depois. Sim. Então, o grande erro fatal é a gente achar que o humor é a gente forçar a alegria, e não é. O que a gente tem que colocar como acerto é um acolhimento emocional. Tanto que eu falei essa semana, num evento de RH com lideranças, a gente precisa, como líder, fazer um check-up, um check emocional dos nossos líderes, dos nossos colaboradores. Então, eu preciso fazer um check, que seja quinzenal, mensal, e falo como é que tá. Mais raiva, mais alegre, tem uma coisa boa acontecendo na sua vida ou mais coisa ruim? A gente tem que ter esse check-up. Tem muitas plataformas que já fazem isso pra gente fazer gestão de clima. Muitas. E isso é muito importante pro dia a dia. Porque sabe o que acontece? Tem muita empresa que fala, Fábio, mas sempre foi assim. Sim. Deixa aí. Só que a hora que a conta chega muito alta. Muito alta. Então, quando a gente tem esse ambiente que é mais carregado, por histórico, ele é mais pesado, o que eu acredito? Começar com essa vamos dizer, checagem emocional para cada um checar. Muito mais acolhimento. Muito mesmo. mais. E a gente precisa, o RH tem que dar uma olhada, os líderes têm que dar uma olhada para ver quem está um pouquinho fora da curva. Sim. Que é um outro ponto que eu tenho feito, que é a minha nova palestra esse ano, acabei de estrear no CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que são os multiplicadores de felicidade. Eu criei uma metodologia que chama Happy Thinking, que é em um gráfico, em uma página, são 10 sensações e 10 ações. Tô me sentindo preocupado, o que eu faço? Tô ansioso, o que eu faço? Então, já um direcionamento, né? Isso. Que eu chamo de multiplicadores da felicidade. Então, a gente fez um check-up emocional, a gente trouxe consciência, a gente não forçou alegria, a gente não forçou nada, a gente só trouxe consciência pra esse cara, dosou. Segundo passo, vê no seu time quem são as pessoas que podem multiplicar isso. Legal. A gente criar os multiplicadores da saúde mental, da felicidade, da alegria. Chama esses caras, porque tem muitos, eu participo de comitês da diversidade. Sim. Faço muito. Na OLX eu criei, inclusive, o coletivo de diversidade deles. Legal. Por ser casada com uma mulher, ela é autista, então estou em várias bandeiras aí. Sim. E eu acredito, agora a Heineken fez, né? Eu acredito que a gente tem que criar o comitê da felicidade. Sim. O comitê da saúde mental. Legal. São agentes que estão conscientes e preocupados em aumentar a saúde mental do time. Legal. Porque isso gera resultado para todo mundo. E, por um outro lado, para aquela pessoa na carreira, ela ser um agente de felicidade é muito benefício. Então, o empresário, o líder, pode pensar em recompensa, pode pensar em até mesmo premiações, porque esses agentes, eles levam a consciência. Do tipo, todo mês eles fazem um coletivo de felicidade. Inclusive, eu tô lançando aí algumas coisas em relação a isso, que são os agentes secretos do bom humor, mas como é secreto, não vou lançar aqui só para quem vier falar comigo.
Porque eu tô falando com alguns RHs e algumas lideranças para entender quais são as práticas que eles estão aplicando dentro das organizações, para a gente copiar. Eu sinto que a gente precisa copiar. O que o Fábio está fazendo? Perfeito. Que está elevando a felicidade? Por que eu faço secreto? Porque é algo que as pessoas ainda têm muitos tabus. Sim. Então eu tô fazendo secreto para quem me conhece, para meus amigos, quem vier falar comigo no secreto. Legal. Porque eu também não quero expor. Então assim, eu não quero fazer uma transmissão. Então Sim. os encontros não são gravados. A gente lava ali a roupa suja e fala de boas práticas. Legal. Então precisamos pensar. Então fez a consciência, segundo passo, ver quem são os agentes. Quem são os agentes que podem potencializar a sua cultura aqui dentro? Multiplicadores. Os multiplicadores. Né? Legal. Isso traz uma, vamos dizer, uma divisão. Tanto que na última palestra, eu fiz um evento agora para 5.000 RHs. E eu falei, a responsabilidade da saúde mental e da felicidade não é só da RH, é da liderança também. Sim. Então, aí terceiro passo, o quanto a sua liderança está comprada com você, para que fazendo essa gestão emocional, todo mundo ganhe no resultado. Bacana. Então, se eu pensasse em fases, Fábio, seria essa, de levar consciência geral para todo mundo, consciência emocional, traz alguém, traz um médico, traz a Mari, Sim. traz alguém para levar consciência de, cara, cheguei, putz, minha vida tem que ter ajustes. Mas tem que ter essa consciência, a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa de pessoas como você, que dão direcionamento para esse caminho, para palestras, para treinamentos. Porque realmente o empresário fica ali no mundinho dele, e é o que a gente faz muito lá no Giants, né? Sair do nosso mundinho e olhar a sua empresa de fora. Essa troca é maravilhosa, né? E isso é muito impactante. E um outro ponto que você falou lá na palestra, eu queria que você pincelasse um pouco aqui também, é sobre o sorriso. Ah, boa. E você fala muito dessa questão também, de não forçar e tal. Sim, sim. E como que você trabalharia isso, por exemplo, numa equipe? Eu sei que você tem o seu conceito, mas Sim. assim, vamos trazer isso para a equipe. Sim. Gosto de falar que muitos donos de negócios acham que, o cara chegou aqui sem sorrir, ele é um problema. E aí eu quero dizer que é óbvio que o sorriso tem vários benefícios. Muitos. Se a gente faz aqui, ó, tchan, só o fato de eu mexer minha musculatura do sorriso, o nosso cérebro fala assim, olha só, Mari tá feliz. Porque a gente fez a musculatura do sorriso. Quando a gente faz a musculatura do sorriso, o cérebro já manda hormônios e químicas super positivas. Então, tem benefícios? Muitos. Então, quando a gente cria um clima que as pessoas naturalmente... Entre aspas, tá, gente? Negrito. Coloca muita atenção nisso aqui. Porque não adianta a gente forçar. Sim. É óbvio que o forçado é igual pegar carro no tranco. Vai ajudar. Mas a longo prazo o cara cansa, porque a gente vai pra positividade tóxica. Sim. A positividade tóxica, eu querer trazer o cara pra positividade. Porque positividade não é o ato de ser extrovertido, ser festeiro. É o quanto a nossa mente trabalha a nosso favor. Então o empresário ele tem que tomar cuidado para não forçar essa alegria. Sim. Mas quando a gente cria um ambiente seguro, quando a gente cria uma liderança preparada, o sorriso é natural. Não é que aparece o Ranzinza sorrindo lá? Olha lá, sorrindo que eu vi, o sorrisinho. Porque o ato de sorrir, ele é muito positivo, Fábio. Sim. Então, assim, se você cria um ambiente que ele é natural, que as pessoas se sentem à vontade, as pessoas vão sorrir mais. Sim. E sorrindo mais, eleva a sensação de bem-estar, o cérebro traz um monte de química, tanto que é um exercício aí, a prática do sorriso. Eu, de manhã, a minha alma demora pra fazer download pro corpo, sabe, Fábio? Demora. A alma vai... Eu saio de casa, ela vai atrás. Mari! E eu tinha uma coach de oratória. Sim. Que ela virou pra mim e falou assim, Mari, você chegou com uma cara de pum preso na reunião hoje, hein? Que eu cheguei aqui, ó. Um pum preso. E ela falou, treina soltar a sua musculatura. Porque além da cara de pum preso, eu sou míope. Então míope é essa cara aqui, ó. Também, né? Cara, você chega numa reunião, ninguém sabe que você é míope, Sim. que você não acordou. Você chega a cara fechada, os 3 segundos de apresentação. A primeira Sim. impressão é que fica. Então, o que ela me deu de exercício? Vem no carro, sorrindo aqui, ó. Pra soltar a cara. Imagina o que ela encontra você no... Foi o que aconteceu, vai. Aí eu dou essa dica que eu falo para as pessoas, não faça que nem eu, porque eu vim no carro. Aí eu parei no farol, um cara olhou pra mim e ele ficou tipo, o que tá acontecendo? A pessoa muito doida, logo cedo, isso é tóxico. Isso é tóxico. Então, qual dica que eu dou? Antes de uma reunião, eu aprendi isso no Google também.
que eles chamam de 5 minutes to arrive. 5 minutos para chegada. O que acontece? Sabe quando a gente faz uma reunião pesada? Sim. Aquela puxada. E logo sequência tem outra? Se você não faz o 5 minutes to arrive, você vai com a mesma energia para outra reunião. Isso prejudica demais os negócios. Então, o sorriso, ele ajuda nesse 5 minutes to arrive. Vai no banheiro, sozinho, e faz aqui, ó. Só para soltar seu rosto. Porque senão você vai para outra reunião aqui, ó. Porque você trouxe a energia. Então, o sorriso, ele tem essa prática de muscularmente potencializar hormônios prazerosos e que relaxam a gente. Sim. Então, 5 minutes to arrive, para você treinar o sorriso, ajuda e muito. Pô, você vai entrevistar alguém? Cuidado para você não ir com a energia da outra reunião. Sim. Você vai pra uma reunião de negócio, você vai conversar com um cliente, você vai falar com o seu time, pra vida. Vai conversar com a esposa, com o marido, 5 minutes to arrive. Se prepare para fazer um intervalo de energia. Então, o sorriso, ele é um grande conector para isso, Fábio. Então, sim, a gente não tem que forçar. Por exemplo, Mari, eu tô aqui de luto, vou sorrir? Não, cara, vive o luto. Eu sou aquela pessoa que fala da felicidade, mas eu também não sou de, tem que ser feliz o tempo inteiro. Poxa, respeita, tá triste? Fica triste. Sim. Só coloca uns dias, fala, pô, tô triste há 3 semanas, busca ajuda médica. Sim. Pô, tô com raiva há 3 semanas, busca ajuda médica. Sim, Sente raiva, tristeza, egoísmo, inveja por alguns dias, é normal. Sim. A gente que é adulto, o líder se cobra disso, só tem que estar feliz Verdade. o tempo inteiro. Não. Pô, não tá bem naquele dia, não consegue sorrir, comunica pra equipe, fala, galera, cara, tô com um problema em casa. Dá uma segurada essa aí. semana não tô legal. Então, assim, se vocês verem eu na reunião de cara fechada, se vocês cruzarem comigo no corredor, eu tiver com a cara fechada, é porque eu não tô legal essa semana. Comunica. Sim, sim. E Legal. aí, não ficar, pô, não tô bem, vou ficar forçando o sorriso, porque seu cérebro também não vai começar a Sim. questionar a sua química, sabe? Então, eu gosto da gente valorizar, da gente entender que é uma ferramenta, mas também gosto de validar que tá tudo bem não tá sorrindo, tá tudo bem não ser feliz, porque a gente não é feliz. Eu acredito que essa felicidade o tempo inteiro é uma utopia, sabe? Sim. A gente precisa permitir. Pô, senti inveja aqui, tô com inveja. O que eu faço com isso? Isso é maturidade emocional. Então, o sorriso é uma prática, mas não precisa ser aplicado o tempo inteiro. Legal. E eu acredito também que o oposto sem equilíbrio também é uma... Vai pro falso, né? Talvez uma patologia. Porque também Sim. ser positivo ao extremo... Pode ser, preciso estudar isso, hein? É. Não sei se isso é natural, se é um cérebro que é saudável. Não tenho essa informação uma muito pessoa boa. que fale. E comemora. Ela continua fazendo outro investimento, mesmo ela vendo ali. Que tá tudo no caos. Porque ela acredita, não, fica tranquilo. E vai dando corda pra se enforcar mais. Então- Eu acredito que isso é uma patologia, sim, Fábio. Vou estudar. Bom ponto. Porque tudo é equilíbrio, né? Eu acho que a Sim. ideia é o equilíbrio e acho a que é média natural. também, que o Marco sempre fala, né? Pô, tem que ser uma média positiva também. Não dá pra ser, ó, a minha média é 80% triste. Busca ajuda profissional, querido. Vou deixar essa dica aqui pra você. Então, é isso. eu Não acho que naturalizar, eu acho que é isso. Assim, a gente não pode naturalizar. Bom ponto, bom ponto. E essa dica que você deu dos 5 minutos aí é fundamental, porque você pode não perceber o seu. Mas E geralmente tenho a gente não certeza percebe. que ouvindo a gente, você puxou alguma reunião que alguém entrou, né? Com aquela cara de pum preso. Exatamente. Ninguém gosta. Imagina, você chega numa reunião, tá todo mundo com cara de pum preso, tem uma pessoa olhando pra você, anotando, uma pessoa Sim. anotando. Você chega em casa, você fala, não, é o contrário, tem 9 pessoas com você anotando e tem uma pessoa com cara de pum preso. Você lembra de quem? Sim. Do um. Você não lembra dos 9 que estavam com você. Você chega em casa e fala, cara, tinha um cara lá, uma cara de bosta. Aí eu falo, não seja cara de pum preso na vida das pessoas, pô. Terrível, né? Cara, já comunica, fala, hoje eu não tô bem. Porque a pessoa não vai. A gente quer ser aceito, sabe? A gente sim. quer ser bem recebido. A gente quer isso. Sim. Mas a gente meio que naturalizou esse estresse. A gente naturalizou pode, essa né? cara de pum preso. Ai, todo mundo é estressado mesmo. E a gente naturalizou. A gente não pode fazer isso. Sim, sim. E num treinamento interno, por exemplo, o que você aconselharia ali? Uma dinâmica, algum ponto que possa relaxar? Imagina Boa. que hoje eles estão ali ouvindo isso e falam, cara, Tem que fazer agora. eu tenho que fazer agora. E não dá tempo de fazer a Mari. É uma coisa que não vai ser tão técnica, E barato. Pode não... Vamos fazer um negócio de graça. Vai ter então. um efeitinho ali, mas não vai causar
um risco alto para ele, né? Porque também errar adicionalmente aí pode causar questões perigosas trabalhistas. E caras, né? É. Então, tem um exercício prático que eu gosto e eu faço muito e indico fazer. Começou a reunião, quebra-gelo. Galera, conta aí, como foi o primeiro dia de vocês aqui na Silveira? legal. Isso quebra, as pessoas conectam histórias e é muito gostoso. Porque depois fala, pô, comigo também. Pô, chegou aquele e-mail, você viu aquele e-mail? Comigo também. Sim. Isso conecta. Eu fiz um evento em 2019 de RH e tecnologia e eles me chamaram para fazer parte da organização e eu lembro de um banner que eu criei pra gente colocar na entrada do evento, que era: as pessoas se lembram de rostos, não de e-mails. Perfeito. As pessoas, elas não sabem o job description. Elas sabem a história de cada um. Legal. É o que você fez o outro sentir que vai fazer com que ele lembre de você. Então, quebrar o gelo com uma história dessa, porque não é invasivo, não fala da intimidade. Como foi o primeiro dia de vocês aqui no trabalho? Sim. Isso quebra o gelo e conecta histórias. Legal. Então, isso é muito valioso. E até para uma pergunta que eu quero deixar aí para os líderes que estão ouvindo a gente. Quando você sai da sala de reunião, o que as pessoas falam de você? A gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar para que haja algo positivo. Sim. Pô, quando você sai do café, do churrasco, da conversa, da rodinha, o que as pessoas falam de você depois? E deixar algo leve, né? Positivo, com certeza. Então, quando a gente conecta histórias, a gente faz com que o outro lembre do que a gente fez ele sentir. Legal. Então, trazer esse quebra-gelo é grátis, é prático, você pode fazer sempre. Então, antes da reunião, contar histórias de real, assim. Gente, outra que eu gosto é... Alguém tem coleção de alguma coisa? Sim. Assim, fugir um pouco. Isso. Fugir. Sai, não é tão íntimo. Sim. As pessoas trocam histórias e são as histórias que conectam, Fábio. Legal. Eu não vou defender o meu colega porque o job description dele é esse. Eu vou defender porque eu sei o que ele está passando na casa dele. É. Eu te contei anteriormente, isso faz muito sentido na prática, assim, eu vivendo isso. Nosso último evento de cultura, em maio agora, a gente fez uma etapa de algumas pessoas irem lá no palco de 5 em 5, contando alguma história. E no NPS, né, que é a pesquisa ali do evento, como que ele foi, citaram muito disso. E até alguns falando assim, pô, podiam subir mais pessoas. Que demais. Vai ter que fazer um samba de uma semana. Legal. Tá vendo que eu não tô doida aqui? A história funciona, né? Assim, bagunçado não. De várias coisas que você falou, eu tive na prática pessoas me contando, ou eu assistindo e enxergando aí dentro da minha equipe, ou de colegas que vieram aqui também gravar e contaram desses tipos de questões. Aí, time, já faz um corte, que a gente tem aqui um depoimento do que eu falo funciona. Funciona e muito, e porque muito. As histórias, a gente precisa... Eu tô falando, eu vi essa semana, eu tô querendo lembrar onde que eu li, porque eu queria dar um nome pra pessoa, mas eu não lembro agora. Mas ele falou, hoje a gente precisa de menos rede e mais roda. Quanto maior a nossa potência de experiência para os nossos colaboradores, para o nosso time, melhor a nossa potência de bem-estar. Então, a gente precisa trazer esses caras para o palco. A gente precisa trazer essas pessoas para o endomarketing, para a cara, para as fotos, para a rede social. É o nosso time que faz o branding. Com certeza. Então, assim, os maiores influenciadores é o time. Estão ali, né? Estão ali. Então, a gente precisa saber quem são eles. A gente precisa trazer eles para as conversas. Sim, assim, é um quê de orgulho ali também para eles, né? Mari, tá show de bola o nosso bate-papo. A gente tem que chegar mais pro finalzinho, porque o pessoal já tá, ó, urrando na esteira lá, quase caindo. Caramba, cara! Eu não tava pronta! Eu queria que você, com toda essa sua energia, você deixasse um recado reflexivo aí, uma chamada de atenção, uma passagem, um recado, o que você quiser aí, para que os empresários saiam desse episódio aí pensando profundamente no que eles podem melhorar. Eu lembrei de uma frase que eu falo na minha palestra de Multiplicadores da Felicidade, que eu falo, o ego, ele quer brilhar. Então, o empresário que tem o ego muito alto, ele quer brilhar sozinho, ele quer ser o brilho, ele quer ser lembrado, ele quer o nome dele em todo lugar. E eu acredito que o líder, o empresário que quer fazer a diferença no mundo, ele não brilha pelo brilho, ele brilha para iluminar outros caminhos. Então, que quem esteja ouvindo a gente entenda que quando a gente fala de inteligência emocional, de bom humor, de se sentir bem, é porque quando a gente está bem, a gente faz o bem. Teve um último summit de saúde mental que eu participei, eu encerrei o evento, e eu falei uma frase que eu falo, gente, essa frase ela veio de presente para mim, que eu falei, é o fim da era dos curadores.
desse líder que quer curar e é o paizão. É o fim. A nova era é a era dos curados. Então, cara, busca ficar bem, que você vai iluminar o caminho das pessoas. Legal. Então, se eu puder deixar um recado, cuide de você. Porque você cuidando de você, você já está cuidando de todo mundo à sua volta. Então, não force a alegria, não tente curar, porque a gente não muda ninguém, a gente só muda a si mesmo. E o nosso exemplo arrasta dentro da organização. Que legal, show. E eu queria deixar meus presentes. Boa, vamos lá. Eu olhei e falei, eu aceito. Trouxe 2 livros. É um grupo que, quando eu fiz o meu autoral, o dono da editora falou que tinham poucas mulheres autoras. Legal. E eu cheguei para as minhas grandes mulheres, eu falei, eu quero que vocês passem para mim quais foram os principais desafios que vocês passaram na vida e conte como você superou, porque eu sei que tem outras mulheres que precisam ouvir. Minha esposa é nordestina e quando ela chegou em São Paulo, ela passou por muita xenofobia. Sim. Então ela conta no capítulo, então tem vários capítulos de mulheres incríveis, são 12 mulheres compartilhando segredos, então esse é o primeiro presente. Lindo, obrigado. Maravilhoso. Pessoal aqui, ó. Fica a dica. Poderoso, esse livro é poderoso, que é muita história, muito boa. E aqui eu conto de como eu saí da depressão em 2018 e eu comecei a entender que eu estava longe da minha identidade, estava longe do propósito e distante do sucesso, porque eu percebi que um adulto, ele inverte essa ordem, ele busca o sucesso, se der certo, ele busca o propósito, e se der certo, ele se conecta com ele. E eu entendi que a grande sacada da vida é você, primeiro destravar quem é você. Quando você se conecta com a sua essência, de quem você é, o propósito ele vem naturalmente. Legal. Você não tem que descobrir, porque ele está aqui dentro de você. É que meu sorriso, não pode forçar. Não pode forçar. E pra mim, eu falo, não tem como alguém que sabe muito o que é e o propósito da vida não ter sucesso. Porque Perfeito. O sucesso não é tudo aquilo que a gente guarda no banco, é aquilo que a gente também não guarda no banco. Então, aqui eu conto como foi destravar essa caminhada aí, trouxe pra vocês também. Que lindo. Terminando aqui, eu vou querer um autógrafo. Por favor, 2 presentes aí. Aqui. Maravilhoso. E obrigada pelo convite. Obrigado por essa energia, sabe? Eu acho que é fundamental levar a vida dessa forma. Eu sou muito positivo também. E eu acredito que a gente transborda dessa forma. É isso. Obrigado, minha amiga. Eu que Obrigado agradeço. mesmo. Foi um prazer recebê-la. E pessoal, até a próxima, hein?